Glória a Deus. E vamos abrir aí a nossa Bíblia. Os irmãos vão projetar, né? Semana passada no sábado eu fiquei em casa para ver o culto em casa. E aí achei mó chique esse negócio desses textos aí na tela. Então você nem precisa abrir sua Bíblia. Vai aparecer aí. Daniel capítulo 5. Pastor Ricardo vai fazer um fundo musical aqui. E eu vou ficar reclamando, igual ele gosta de ficar. Não, pastor, volta lá. E a hora da vingança ele vai e refugou. Ricardo tirou. Daniel capítulo 5, irmãos. Versículo é o 22. Glória a Deus. Vou ler aqui. Contar a Brenda, que eu amo tanto. Já falei que eu te amo hoje, Brenda, não, né? Vai pegar uma água para mim. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá? Daniel 5, a partir do versículo 22. Tu, Beltesazar, que és seu filho, não humilhaste teu coração ainda que sabias tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu os tens, e tu e teus grandes e tuas mulheres, e tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores a deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não vê, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos a Ele não glorificaste. Então da parte dele foi enviada aquela mão, que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que traçou. Mene, mene, tekel, parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino, e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança, e achado em falta. Parsim, dividido foi o teu reino, e dado aos medos e aos persas. Então mandou Beltesazar que vestissem Daniel de púrpura, e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço. Proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Mas naquela mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus. E Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino, cumprindo a profecia que estava escrita na parede. Feche os teus olhos por um instante. Pai Santo, eu quero te pedir, ó Deus, por cada filho, cada filha do Senhor, que está assistindo e que vai assistir, ó Deus, a este vídeo, a essa transmissão. Toma nas tuas mãos, ó Pai, de uma forma poderosa, e abençoe, Senhor, os teus servos. Deus, fala de uma forma poderosa. Leva-nos, ó Deus, para onde o Senhor quer nos levar. Nos coloque na posição que o Senhor sempre desejou que estivéssemos. E fale conosco, ó Pai, de uma forma poderosa. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, nosso tema aqui seria a balança de Deus. A balança do Senhor. Deixa eu contextualizar esse texto antes de nós começarmos. O rei Beltesazar deu um frevo, uma grande festa lá no seu palácio. E nessa festa ele mandou trazer os utensílios da casa de Deus. E nesses utensílios ele começou a servir vinho, começou a servir toda sorte de bebida para os seus convidados. E começaram a dar louvores aos seus deuses, aos demônios. De repente, aconteceu algo que assustou a todos. Uma mão surge, e uma mão escreve na parede: Mene, mene, tekel, parsim. Eles não conseguiram nem ler o que estava escrito, porque era uma língua estranha, e muito menos a interpretação daquilo.
Então o rei manda chamar todos os sábios. Os sábios, eles não têm a sabedoria, eles não têm a revelação, eles não têm a capacidade para interpretar aquele escrito. E aí daqui a pouco alguém fala assim: tem um rapaz que esteve junto durante o reinado de seu pai, e ele vai poder trazer essa interpretação. E foram chamar Daniel. Quando Daniel ele chega, irmãos, o rei fala: olha, eu vou dar isso, vou dar aquilo, vou dar tudo isso para aquele que interpretar o que está escrito na parede. E Daniel fala para ele: olha, os seus presentes, você pode ficar com eles para você. Você sabe muito bem que seu pai, o rei Nabucodonosor, ele foi retirado de meio aos homens, porque deixou o coração se encher de orgulho. E aí é o texto que a gente começou a ler, ó. E tu, Belzazar, que é seu filho, não humilhaste teu coração, ainda que sabia tudo isso. Ou seja, ainda que soubesse tudo o que aconteceu com seu pai, você não humilhou o seu coração. Irmãos, mas antes da gente começar, eu quero voltar num versículo que não foi lido, que é o momento que Daniel ele chega. E aí o rei fala para ele assim: tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acha luz, inteligência e excelente sabedoria. E aí ele vai falando. É interessante, algo me chama a atenção aqui de cara. Ele ouviu falar que Daniel, no tempo do reinado de seu pai, ele interpretou sonhos, ele fez coisas extraordinárias. Mas o rei Belzazar, ele quer saber se Daniel ainda é esse Daniel. Ele quer saber se Daniel ainda tem essa unção, se Daniel ainda tem essa capacidade. Irmãos, existem momentos em que nós somos chamados para trazer uma palavra, nós somos chamados para fazer uma oração, para aconselhar alguém. E essas pessoas para quem nós fomos chamados, elas precisam saber se ainda existe em nós aquela unção que no passado existiu. Se aquela mesma voz profética ainda está ativa. Se aquela unção ainda existe. Que aquela graça para orar e para ministrar ainda está de pé. Porque, irmãos, nós não estamos reunidos em igreja. Então a gente está se vendo pouco. E aí não dá para saber muita coisa. O rei Belzazar, de repente, não tinha visto Daniel há muito tempo. Então, antes de pedir qualquer coisa, ele precisa saber se Daniel ainda é aquele homem. Se aquela unção, segundo ele, dos deuses ainda existe sobre ele. Então, irmãos, eu preciso te perguntar: se essa glória de Deus ainda está de pé, se essa presença de Deus ainda existe aí no seu interior. Irmãos, nós sabemos, eu creio que a igreja, que se aproxima o dia do arrebatamento da igreja, e eu creio que esse arrebatamento é precedido por um avivamento, um grande avivamento que os estudiosos têm chamado de a última grande onda, onde Deus ele vai levantar a sua igreja de tal forma, porque Deus, irmãos, ele quer arrebatar, não é pouca gente não, ele quer arrebatar muita gente. Então vem esse avivamento para levantar a sua igreja e ao mesmo tempo trazer muitas novas vidas para a presença do Senhor. Só que aqui, irmãos, Deus ele começa a fazer separação. E de repente a gente não entende nada. Eu não estou mais congregando, pelo menos a princípio. No momento eu não estou congregando, eu estou na minha casa. E é nesse momento que Deus ele começa a fazer separação entre quem o serve e quem não serve. Irmãos, isso foi profetizado. Vamos ler. É Malaquias.
É isso aí, pastor tá bom de Bíblia. Malaquias 3, versículo de número 18. Tremendo isso aqui, irmãos. E a gente vai até o versículo 2 do capítulo 4, porque esse negócio de capítulo, irmãos, na época que a Bíblia foi escrita, não tinha isso não. Foi colocado depois. Então é uma continuação. Vamos lá, o texto já está aí, ok? Vamos ler então. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois eis que vem um dia, e arde como fornalha, todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abraçará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros, que temei o nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação. Fiquei arrepiado, irmão, nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Irmãos, Deus, Ele está separando os seus. Aquele cântico lá do Fernandinho, que para mim é profético, ele nunca fez tanto sentido. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. E Ele está separando. Os seus profetas nunca fez tanto sentido. Ele começa a separar, e para fazer essa separação, Deus, ele tem uma ideia que só Deus pode ter, irmãos. Ele me deixa aonde eu sou mais vulnerável, na minha casa. Irmãos, porque na minha casa não tem caô. Na minha casa não tem máscara. Na minha casa não dá para disfarçar. Eu consigo chegar com cara de anjo na igreja, com cara de santo, enganar todo mundo. Agora, irmãos, na minha casa, diante da minha esposa, do meu cônjuge, diante dos meus filhos, diante dos meus pais, toda máscara cai. Não tem como. E Deus, para fazer a separação entre quem o serve e quem não o serve, Deus, Ele coloca na minha casa. E aí eu preciso te perguntar, como é que você está se saindo nesse propósito todo? Como que você está se saindo? Deus, Ele separa duas coisas. Primeiro, Deus, Ele separa o santo do profano. Irmãos, é Ezequiel 44, 23. A gente não vai ler não, a gente nem precisa pôr. Mas Ele vai separar o santo do profano. E eu fui pesquisar essa palavra profano. Essa palavra profano, ela é muito mais sutil do que sugere. No original é shol, que significa comum, usual. Ou seja, algo profano não é algo assim tão demoníaco. Algo profano é algo simplesmente mundano. É algo simplesmente comum para todos. Sabe aquele papo? Ah, todo mundo faz. Isso é ser profano. Sabe aquela história de que, mas não tem nada a ver? Isso é ser profano. Porque o povo de Deus nunca foi chamado para ser comum. O povo de Deus nunca foi chamado para ser igual. O povo de Deus sempre foi chamado para ser diferente. Santificado quer dizer separado. Separado para uma obra. Separado para uma chamada. Separado para fazer algo de extraordinário nessa terra. Então, irmãos, no nome de Jesus, pare de perder tempo sendo comum. Pare de perder tempo sendo profano. Porque Deus está separando o santo, o separado, do profano, do comum, do Maria vai com as outras. Deus, Ele está fazendo essa separação. E eu preciso escolher de que lado eu vou estar. Irmãos, a Bíblia fala em Mateus 25 que naquele dia Ele vai jogar os bodes para um lado e as ovelhas para o outro. Mas a separação não vai ser feita naquele dia, a separação já está sendo feita. Ele só vai jogar o que já foi separado. O joio já está sendo separado do trigo. Será que você tem sido comum demais?
Deus, Ele está fazendo coisas tremendas. O livro de Isaías, ele fala algo lindo. O texto de Isaías a gente vai ler. Isaías 35, 8. Também é uma profecia, irmãos, para os nossos dias. Nunca foi tão bom falar sobre profecias. Isaías 35, 8, diz assim a palavra de Deus. E ali haverá um caminho que se chamará caminho santo. O imundo não passará por ele, pois somente para o seu povo, que por ele caminhe, não errará, nem mesmo louco. Irmãos, essa palavra imundo é a mesma palavra do profano lá no texto original. Então o profano, ele não passará por esse caminho santo. É interessante que quando Isaías ele profetiza, ele tem uma inspiração divina. E eu imagino, Pedro ele fala que quando o cara profetiza, ele não sabe muito bem o que ele está falando, porque ele está falando para gerações futuras. Então eu imagino o Isaías profetizando um caminho chamado caminho santo, e ele imaginando uma estrada, ele imaginando um local por onde os santos eles vão passear, e por onde os santos de repente eles vão entrar em Sião. Eu imagino Isaías pensando algo desse tipo, mas os anos eles passam, os séculos eles se passam, e de repente nosso Senhor Jesus, numa última conversa antes da sua crucificação, ele olha para os apóstolos e ele fala: sabe aquele caminho? Ah, eu sou o caminho, eu sou aquele caminho, Filipe, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém passa pelo caminho se não for por mim. Esse caminho não é uma estrada, esse caminho é uma pessoa, irmão. E a Bíblia diz que o imundo, que o profano, que o comum, que aquele que é igual a todo mundo não passará por ele. E Deus está separando. Irmãos, não dá tempo mais de brincarmos. Não dá tempo mais de nós vivermos um evangelho falso. Até porque dentro de casa é impossível viver um evangelho falso. É impossível. Outra coisa que Deus está separando, irmãos. E esse aqui a gente vai ler também. Foi minha leitura de hoje de madrugada. Amós. Acha o Amós aí, irmãos. Vamos ler 2 versículos de Amós. Primeiro, no capítulo 8. E depois no capítulo 9. E ambos é o versículo 11. Vamos lá. Capítulo 8 de Amós. Versículo 11. Irmãos, olha que revelação. Olha que coisa extraordinária esse texto. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E capítulo 9, versículo 11. Naquele dia, aleluia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade. Irmãos, Deus ele está separando outra coisa aqui. Deus ele está separando quem tem sede de quem não tem. Quem tem sede, Deus ele está trazendo. Quem não tem, irmãos, está se afastando. Esse tempo em casa, ele acaba com todas as minhas desculpas. Eu não posso falar que eu não tenho tempo para estar na presença de Deus. Eu não posso falar que eu estou cansado demais para estar na presença de Deus. A única coisa que eu posso dizer é que eu não tenho sede suficiente para buscar a Deus. Não tem isso, irmãos.
Casal casado. Não tem desculpa de não entrar na presença de Deus junto. Acabou, irmãos. Se você usou essa desculpa o casamento inteiro, hoje você não tem essa desculpa. Não tem. Marido precisar chamar a esposa para orar. Essa esposa precisa de Jesus, precisa ser chamada para orar. A esposa piorou então. A esposa chama misericórdia. A esposa chamando o marido para orar. Que Deus tenha misericórdia desse homem. É tempo de buscar a presença de Deus, irmãos. Eu e minha esposa nunca passamos tanto tempo juntos orando. Hoje, por exemplo, já tinha orado. Mas ela foi orar, eu vou deixar a mulher orando e vou ficar fazendo nada. Não, fui orar de novo. Irmãos, é uma bobagem tão grande eu pensar isso. Ó, já orei hoje. Eu estou com tempo. Então por que eu não faço mais? Porque eu não tenho sede, pastor. Essa é a resposta. Porque eu passei o cartão, eu bati o ponto. Mas quem tem sede não, irmãos. Quem tem sede, mais. Quer mais. Fiz a minha leitura da Bíblia diária. Ah, mas eu estou com tempo, eu vou ler mais um pouco. Orei. Ah, mas eu estou com tempo. Então eu vou buscar mais um pouco. Ao mesmo tempo que Deus ele acaba com as nossas desculpas nesse tempo, Ele nos coloca diante das pessoas que mais conhecemos. Irmãos, e aí começa a humanidade, ela começa a se mostrar. A podridão da humanidade começa a feder. Nunca houve. Irmãos, tudo que eu vou te falar aqui, ó, teve aumento de mais de 30%. Ou de pelo menos 30% de aumento nos índices. Divórcio. Nunca houve tanto divórcio. O homem passa tempo demais com a mulher e vice-versa. E a podridão de ambos começa a feder, irmãos. Até que eles decidem sair. Nunca houve tanto acesso à pornografia. Cresceu mais de 30% durante essa crise. Abuso infantil, abuso de criança. Se ocupado, esses vagabundos já faziam isso, imagina agora à toa. Irmãos, problemas como crise de ansiedade, depressão. Nunca houveram tantas crises de depressão ou de ansiedade como hoje. Onde as pessoas muitas vezes passam mais tempo sozinhas. E também nunca houveram tantos casos de suicídio. 40%, irmãos, de aumento no índice de suicídio. Cara que não tem Deus, nessa crise o negócio dele quebra, ele suicida. Dá uma crise de depressão, suicida. Casamento acaba, suicida. E nós não imaginaríamos que o simples fato de eu passar mais tempo com a minha família traria um estrago tão grande na sociedade. Você não pode mais chegar em casa e falar que está cansado, que não tem tempo para sua esposa. Que está cansado, que não tem tempo para o filho. Que está cansado, que não tem tempo para o marido. Não dá para falar isso mais. Na hora de discutir um problema, não dá para, não, estou atrasado para sair, não dá. Tem que encarar tudo. E aí, como as pessoas elas não conseguem resolver conflitos, as pessoas não conseguem ser verdadeiras, não conseguem ser transparentes,
esses índices eles começam a aumentar de uma forma assustadora. Irmãos, é interessante que quem tem sede acaba bebendo mais do que os outros. Vocês lembram do que Jesus falou de uma forma profética? Ao que tem, lhe será dado. E ao que não tem, até o pouco que tem será tirado. Porque quem tem sede, quem tem mais sede, acaba bebendo a porção daquele que tem pouca sede. Irmãos, nesse tempo de quarentena, vou falar uma coisa para vocês. Eu e minha esposa, nós temos fazendo pequenas peregrinações em algumas casas, em alguns locais. A gente gosta de estar junto dos irmãos. Só que a gente faz isso, por isso que eu nem atendi o telefone ontem, pastor. A gente faz isso, a gente está tentando levar adoração. A gente chega na casa dos irmãos para fazer culto. E a gente vai adorar. Semana passada a gente estava lá na casa da Brenda. Ontem nós estávamos na casa da Cida. Até a hora que o pastor ele me ligou e eu não pude atender, porque a gente estava nesse momento. Porque a gente pode fazer isso. Agora eu não sei se você consegue entender o lance da sede. Porque eu também poderia ir para a casa do meu irmão para a gente maratonar uma série. Ou para a gente jogar um videogame. Mas isso é profano, irmãos. E a palavra ela é forte, mas já te deu o significado dela. Então você sabe, isso é profano. E Deus ele está separando o santo, o separado, o santificado, daquele que é comum, daquele que é igual a todos, daquele que é profano. E ontem, quando nós estávamos lá na casa da irmã Cida, interessante que Deus ele colocou 2 homens de Deus no meu coração, e eu estava compartilhando com eles. Deus ele estava falando de Jacó comigo, e também falando de Moisés. 2 homens de Deus. Eu acho que todo mundo concorda que tanto Jacó como Moisés eram homens de Deus. Mas também você vai concordar comigo que foram homens de Deus que tiveram revelações diferentes de Deus. Moisés teve uma revelação maior. Moisés conheceu a Deus melhor do que Jacó. E o que isso me mostra é que quanto mais eu conheço a Deus, mais eu quero Deus. Quanto mais Deus ele se revela a mim, mais eu desejo pela tua presença. Olha para vocês perceberem. Jacó, antes do seu encontro com o seu irmão Esaú, ele estava morrendo de medo. Ele teve um encontro com Deus. Irmãos, foi um encontro tremendo. Foi uma coisa extraordinária, onde virou a madrugada. Imagina você passar uma madrugada com Deus inteira. E aí quando Deus ele quer ir embora, ele fala assim: você precisa me largar para eu ir embora. E Jacó ele agarra e ele fala: não deixe você ir sem antes me abençoar. E aí aquele anjo que é Deus olha para Jacó como se não soubesse e pergunta: qual é o seu nome? Eu imagino Jacó envergonhado, porque ele sabia bem o significado do seu nome. Aquele que usurpa, aquele que puxa, aquele que trapaceia. Falando: o meu nome é Jacó. E aí na hora Deus ele fala para ele: pois não se chamarás mais Jacó. Você não é mais usurpador, Jacó. Você agora é herdeiro. Se chamará Israel. Porque como um príncipe lutaste e prevaleceste. Mas é interessante que Jacó ele fala assim, falando a grosso modo, irmãos. Ele fala assim, eu só deixo você embora depois que me abençoares. Abençoou? Beleza, agora que você me abençoou, pode ir. Aí vem Moisés, irmãos. Meu Deus do céu. Aí vem Moisés, outra revelação. Vem Moisés, outra experiência. Moisés experimentou mais milagres do que Jacó experimentaria em umas 4 vidas. Moisés viu coisas extraordinárias acontecendo. Viu o Mar Vermelho virar a Avenida Paulista.
Moisés viu coisas grandes acontecerem. E aí de repente Deus ele fala assim: Moisés, eu tenho uma bênção para você. A terra prometida ela é sua, Moisés, como prometi a Abraão, como prometi a Isaac, como prometi a Jacó. Eu estou prometendo para você a terra. O seu sonho vai ser realizado. A minha promessa está de pé. Eu não esqueço daquilo que eu falo. O meu anjo irá diante de ti. Imagina Moisés batendo o pé, cruzando o braço e falando: olha Deus, eu choro só de pensar na terra prometida. Meu espírito estremece em pensar no cumprimento da promessa. Mas entre ficar nesse monte aqui contigo, sem comer e sem beber, e ir para a terra que mana leite e mel sem o Senhor, não me faça sair desse lugar, se a tua presença comigo não for. Irmãos, é interessante, eu não estou falando mal de Jacó, ele conhecia Deus menos, então ele falou: se você me abençoar, pode ir. Moisés conhecia mais, ele fala: não, você não vai. Sem ti não irei. Sem o Senhor eu não vou. Não me faça sair daqui. Mas você vai realizar o seu sonho, Moisés. O meu sonho é a tua presença, Deus. Então eu não saio. Deus está separando quem tem sede de quem não tem sede. E o próprio Moisés depois ele fala para o povo: eis que Deus ele levantará um profeta semelhante a mim. A ele vocês têm de ouvir. E esse profeta se levanta. E esse profeta faz lembrar a profecia de Isaías. E ele fala: sabe aquele caminho santo que vocês nunca entenderam o que significa? Eis que vos digo que eu sou o caminho. Você percebe que em João 14 Jesus não precisa explicar qual é o caminho? De que caminho ele está falando? Porque eles já sabiam. Eu sou o caminho. Sabe aquele caminho? Aquele caminho que todos aguardam. Eu sou o caminho. O caminho ele é apertado, a porta ela é estreita, mas eu sou o caminho. E o impuro ele não passará por ele. Irmãos, é tempo de se apegar a Deus. É tempo de abraçar Jesus. É tempo de tocar na orla do manto. É tempo de receber dons do Espírito Santo. É tempo de termos batismo dentro de nossa casa no Espírito Santo. É tempo do fogo cair. É tempo de cada casa onde tem um crente, aquelas pessoas que não são crentes se converterem, a glória de Deus começar a ser manifesta, e cada casa ser um santuário ao Altíssimo, um local de adoração, um local de culto, um local onde a glória de Deus enche. Irmãos, onde aquela fumaça, sabe, da glória de Deus, onde a glória de Deus se torna quase palpável, dentro da sua casa. Irmãos, aqui nós estamos reunidos em poucos crentes, e a presença de Deus, ela está aqui. Mas não está aqui porque aqui é a igreja. Ela pode estar aí, irmãos. Traz essa glória de Deus. Traz essa glória de Deus, irmãos. Hoje à tarde eu estava vendo uma live daquela irmã lá. Nem foi hoje o dia, mas eu estava assistindo. Eliane Martins. Irmãos, a mulher sentada no sofá da casa dela, voz e teclado. Daqui a pouco essa mulher começou a pregar, irmãos. Ela começou a profetizar. E daqui a pouco ela começou a cantar uma música lá do Diante do Trono. E aí daqui a pouco eu estou limpando aqui o olho, porque a lágrima estava escorrendo. Mas não era uma super produção. Mas existia ali, eu senti pelo menos uma unção, uma graça. E ela estava no sofá da casa dela. É tempo de você convidar aquele amigo para tomar um café. E ele sair de lá impactado, crente, querendo mais de Deus. É tempo, você que toca um violão, é tempo de você andar com esse violão pendurado nas costas. E aonde você chega,
Adoração, adoração, adoração. Depois palavra, depois apelo, depois adoração. E se ninguém aceitar Jesus, é problema deles. Você está adorando. É tempo, irmãos. É tempo de fazer o diferente. De que lado você está? Deus, Ele está separando. E de que lado você está? Irmãos, nesse tempo Ele vai mexer tanto com a igreja. De repente, quando voltarmos, a gente vai sentir falta de alguns irmãos que não voltaram. Porque Deus está separando. Por outro lado, eu creio, aleluia, que vai chegar uns irmãos aqui que a gente vai falar o que houve com esse irmão. Dia de Pentecostes chegou na vida dele. Porque é uma promessa, irmãos, para a igreja. E acontecerá nos últimos dias que derramarei o meu espírito. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas eu derramarei do meu espírito naquele dia, diz o Senhor. É uma promessa para o seu povo, irmãos. Não se dê por satisfeito em ser nada menos do que uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, uma pessoa que tenha fome e tenha sede da palavra de Deus, irmãos, da presença de Deus, do poder de Deus, de uma experiência de Deus, de ter algo diferente na presença de Deus, irmãos. É tempo. Eu quero te convidar aí no seu lugar a fechar os teus olhos.